Todos nós temos um relógio biológico interno e este relógio ele regula os nossos processos corporais, como digestão, temperatura corporal e sono. Esse relógio ele funciona aproximadamente num ciclo de 24 horas. Por isso que quando nós temos horários de sono regulares, você fortalece este relógio biológico. E aí, converse então com o seu paciente, com o seu cliente, como é que está funcionando a rotina, o dia a dia dele, para você entender como é que está o relógio biológico. E por quê? Quando o seu paciente, o seu cliente tem horários irregulares, cada dia dorme no horário, cada dia acorda no horário, cada dia se alimenta no horário, esse relógio ele vai enfraquecendo. E quando ele enfraquece, nós temos um efeito cascata muito danoso em todo o nosso corpo. Manter o relógio biológico regularizado, seja para nós, seja para os nossos pacientes, é fundamental para a nossa saúde. É fundamental para o sistema neuroendócrino. É fundamental para que você tenha um sono de qualidade. Então, a partir de agora, você vai se preocupar com o funcionamento do relógio biológico do seu paciente, do seu cliente. Agora, algo que é muito importante você deixar claro. A presença da luz natural, a presença da luz artificial impacta diretamente no funcionamento desse relógio biológico. E por quê? Ele precisa de sinais externos para iniciar e reiniciar diariamente. Então, para que seja otimizado este relógio biológico, o ritmo circadiano, é fundamental, então, dormir e acordar no mesmo horário. E você precisa psicoeducar o seu paciente para isso. E por quê? O nosso ritmo circadiano, quando ele está alterado, quando realmente ele sofre essa bagunça, esse indivíduo vai ter uma chance muito grande de desenvolver problemas endócrinos, por exemplo. E você sabe que quando uma pessoa tem um transtorno neuropsiquiátrico, é extremamente importante que a química dele esteja regularizada. Por isso, uma correção de um aspecto comportamental e também cognitivo pode ajudar na terapêutica psicológica de um indivíduo que está passando por um processo de depressão, ansiedade e tantos outros problemas neuropsiquiátricos. Algo que é extremamente importante é você compreender este aspecto para poder psicoeducar adequadamente o seu paciente, o seu cliente. Uma curiosidade, existe uma ciência, um braço da neurociência que estuda exatamente estes ritmos biológicos de todos os seres. É chamado de cronobiologia. E a cronobiologia, ela estuda o funcionamento dos relógios biológicos, já que todos nós temos esse relógio biológico que determina os ritmos biológicos. O nosso organismo, ele é gerenciado por este relógio que faz parte do nosso cérebro. Ele está lá no nosso hipotálamo. É uma partezinha do hipotálamo do tamanho de um grão de arroz. É o núcleo supraquiasmático. Ele envia sinais para outros relógios localizados nos órgãos, de maneira especial no sistema endócrino, nos tecidos corporais e, consequentemente, faz com que a nossa saúde se mantenha em equilíbrio. E quando isso é desregulado, nós tendemos a ter um desequilíbrio endócrino e de tantos outros sistemas que são gerenciados pelo hipotálamo. Como já falamos, este ciclo dura 24 horas. Para algumas pessoas, este ciclo pode chegar até em 25 horas. E aí nós temos controle de temperatura, pressão arterial, produção de hormônios, uma sensação de fome, sensação de saciedade, atividade digestiva. Todos estes processos são exemplos de atividades que são gerenciadas pelo nosso relógio biológico. Existe ainda também alguns sensores nos nossos olhos que, quando detectam a luz, envia informações para o núcleo supraquiasmático para ele emitir sinal para a glândula pineal, para produzir melatonina ou não produzir melatonina. Percebeu o quanto é importante você entender para psicoeducar adequadamente o seu paciente, o seu cliente? Quando ocorre uma desincronização, o teu sistema neuroendócrino fica realmente bagunçado.
Quando ocorre, por exemplo, mudanças bruscas na rotina, como trabalho noturno ou trabalho em turno, tudo isso vai afetar o nosso ciclo sono-vigília e os demais ciclos biológicos também serão comprometidos, promovendo então essa desincronização entre o relógio biológico principal, que é o núcleo supraquiasmático grudadinho com a glândula pineal, e também outras partes do nosso organismo, como nós já vimos. Dessa forma, então, uma pessoa ela vai precisar de um tempo para se readaptar. Quando ela tem esse tempo, ela consegue se readaptar às condições referentes aos horários de dormir e acordar. Por exemplo, imagine que uma pessoa estava acostumada a dormir 22 horas ou 22h30. Por algum motivo, ela precisou ir dormir, mudar a rotina dela para ir dormir às 23 ou 24 horas, meia-noite. Tem um tempo de adaptação, mas existe uma possibilidade grande do sistema se adaptar, desde que esta pessoa não tenha um cronotipo muito extremo. Se o cronotipo dela for intermediário, ela vai se adaptar aí num processo de 7, 10 dias. Se ela tiver um cronotipo extremo, ela vai ter uma dificuldade muito grande para se adaptar. Inclusive, muitas pessoas não conseguem se adaptar. Por que é importante saber disso? A melatonina, ela precisa dessas informações e do bom funcionamento do relógio biológico. Melatonina é o neurohormônio do sono. Cortisol precisa dessa informação. Excesso de cortisol é neurotóxico, mata neurônio. Excesso de cortisol engorda. Excesso de cortisol acaba com o sistema imunológico. Por isso que o teu sistema tem de estar em equilíbrio. Se está em equilíbrio, você tem uma produção de melatonina adequada. Se está em equilíbrio, você tem uma tendência à produção de cortisol adequada. Se está em equilíbrio, você tem uma tendência a ter de forma adequada também a produção do hormônio do crescimento, que é extremamente importante para as crianças e adolescentes, mas para os adultos, para os idosos também é muito importante. Não porque você vai crescer mais, mas porque os teus músculos precisam do hormônio do crescimento para se estruturar também. Quando você psicoeduca o seu paciente, o seu cliente, a manter uma rotina de atividades durante o dia e também uma rotina à noite que sejam adequadas, esse indivíduo vai ter um ciclo de sono-vigília adequado e, consequentemente, ele vai ter muita facilidade ou maior facilidade para gerenciar a vida e a saúde. Num intervalo de 24 horas, esse ciclo se reinicia. Por isso que é muito importante a glândula pineal chegar no ápice de produção de melatonina. Quando ela chega no ápice de produção de melatonina, ela dá uma pausada. Sim, a glândula pineal dá uma descansada. E quando ela retoma, reinicia o ciclo. Olha só como isso tudo é importante para gerenciar a saúde. Hoje nós sabemos que ansiedade ela vai interferir no sono, mas um sono de má qualidade também vai interferir na ansiedade. E por quê? O nosso cérebro interpreta os aspectos de ansiedade, de estresse, como se fossem um grande inimigo a ser vencido. E aí, o que o teu cérebro vai fazer? Vai aumentar o hiperalerta para conseguir lidar com este inimigo. Só que o inimigo é a insônia. E quanto mais hiperalerta fica, mais insônia você vai ter. Por isso, quando buscamos manter o nosso relógio biológico funcionando adequadamente, conseguimos com maior facilidade enfrentar também os transtornos neuropsiquiátricos. Agora, é muito importante você, terapeuta, você psicólogo e psicóloga, compreender que os transtornos do sono que são relacionados a problemas respiratórios, eles estão ligados a outras disfunções. Agora, quando existem transtornos do sono que não estão ligados ao sistema respiratório, aí sim tem uma conexão direta com o ritmo, com o relógio biológico, com o ritmo circadiano. A partir de agora, nós vamos entender um pouco melhor como é que funcionam estes transtornos. Esses transtornos, eles se manifestam por uma espécie de desalinhamento entre período do sono e ambiente físico e ambiente social também, dentro de um período de 24 horas. Caso seja algo relacionado à respiração, fica fora. Se não for relacionado à respiração, como a apneia obstrutiva do sono, excesso de ronco, aí voltamos para cá como se realmente se trata de um transtorno no ritmo circadiano
que ocorre essa bagunça no relógio biológico. E esta relação dos tipos dos transtornos do sono relacionados ao ritmo circadiano, eles podem ser primários e também podem ser secundários. A partir de agora a gente vai entender como é que funcionam esses transtornos, tanto os primários quanto os secundários. E quando compreendermos estes aspectos, fica muito mais tranquilo e fácil psicoeducar com maestria o paciente, o cliente que está passando por um processo psicoterapêutico com você. O primeiro deles é a fase atrasada do sono. Uma pessoa quando tem um horário que é avançado, isto é, tanto no momento de despertar quanto no momento de adormecer, essa pessoa ela está com a fase avançada. E quando esta fase está avançada em mais de 2 horas, nós entendemos que ela está passando por este transtorno de fase atrasada do sono. O portador desse transtorno de fase atrasada, ele tem muita dificuldade para adormecer. Então ele fica ali na cama, girando, fritando feito um bife, e se ele fica assim, ele pode piorar a insônia dele. Mas ele vai ter uma grande dificuldade para acordar. Ele tende a ter uma sonolência excessiva na hora de acordar. É como se ele precisasse de 2 horas de sono a mais. E quase sempre é uma fase atrasada de sono. Quando entendemos esta fase atrasada do sono, quando você entende esse modelo de sono, modelo de insônia do paciente, você consegue, inclusive, auxiliá-lo de uma forma mais adequada. Se ele conseguir mudar a rotina dele, por exemplo, ao invés de dormir 11 horas, 23 horas e dormir 1 hora da manhã, tá tudo certo, porque ele vai ter uma facilidade para estender a carga horária. Ele vai ter uma carga horária de sono adequada, a partir de 6 horas, 7, 8 horas, e tá tudo certo. Mas grande parte das vezes nós não conseguimos mudar a rotina. Por isso que é importante, através de técnicas específicas, fazer a correção desta fase. O segundo transtorno que eu quero apresentar a você é a fase avançada do sono. Ela acontece exatamente o contrário da anterior. A pessoa ela apresenta uma sonolência intensa no início da noite, ao passo que ela tem uma necessidade muito grande de acordar antes do horário previsto. Se ela se programou para acordar 7 horas, 5 horas da manhã, ela já não tem sono algum. Ela perde o sono. De novo, se ela conseguir adaptar isso à rotina de vida dela, tá tudo certo, porque normalmente essas pessoas que têm fase avançada ou atrasada, elas conseguem ter uma quantidade bacana de horas de sono e tá tudo ok. Agora, se ela precisa mudar, porque talvez ela tem de trabalhar ou tem de estudar e não dá para ela dormir das 20 horas, nós temos também técnicas para fazer a correção dessa fase avançada do sono. Terceiro transtorno conectado ao relógio biológico é o padrão irregular do sono-vigília. Uma pessoa que tem esse padrão irregular é caracterizado pela ausência de parâmetros do ritmo circadiano e desse processo de sono e de vigília. Dessa forma, é muito provável que quem está passando por esse processo, ele se depare dentro de um mesmo ciclo com insônia e sonolência exagerada, exacerbada. Da mesma forma, temos sim técnicas da psicologia do sono para lidar com isso. Normalmente, este processo está associado a ausências de hábitos reguladores como exercício físico adequado. Essa pessoa pode ter uma falta de exposição adequada de luminosidade pela manhã, ela pode ter privação de escuro durante a noite, ela pode ter hábitos nocivos em relação ao sono. Por isso que é muito importante corrigi-los. Mas temos técnicas que ultrapassam a higiene do sono e são técnicas muito eficazes para corrigir esse transtorno. Temos ainda o transtorno do sono e vigília, que é diferente de 24 horas. O que isso significa? A pessoa ela apresenta uma cadência circadiana de cerca de 25 horas. Se lembram que eu falei que tem algumas pessoas que o relógio biológico é de 25 horas? Tanta gente queria ter 25 horas, né? Ela não tem 25 horas no mundo real, mas o cérebro dela funciona de 25 em 25 horas de maneira especial no gerenciamento de todo o sistema endócrino.
As pessoas que são portadoras de cegueira são as mais suscetíveis a esse tipo de transtorno, que é um transtorno bastante desafiador, mas ele é considerado raro também. Mais comuns em pessoas que são cegas, mas sim são transtornos raros em pessoa que tem uma visão normal. Mas algumas pessoas, mesmo tendo esta visão normal, pode ter este ciclo de 25 horas. Podemos notar ainda, em alguns casos, pessoas que estão isoladas de convívio social, pessoas que estão presas, pessoas que estão muito tempo em hospitais, que têm essa ausência de luminosidade. Então, o relógio biológico pode sim ficar um pouco bagunçado. Agora nós temos os transtornos que são considerados secundários. O primeiro deles é a síndrome de mudança do fuso horário, que é o famoso jet lag. O que é o jet lag? Quando você viaja, por exemplo, para um outro estado ou um outro país onde tem o fuso horário, você vai passar por uma diacronia entre ciclo de sono-vigília e ciclo de claro-escuro do ambiente que você está vivenciando. E quando isso acontece, você fica um pouco bagunçado também em relação ao seu ritmo biológico. Se trata de um transtorno que é temporário. Normalmente, depois de 1 ou 2 dias que a pessoa lá está, o relógio biológico se adapta. E depois dessa adaptação, a pessoa deixa de ter os sintomas que são comuns do jet lag, como, por exemplo, enjoo, confusão mental. Essa pessoa ela tem uma certa despersonalização, é como se ela não estivesse no ambiente que ela está. O próximo é o transtorno relacionado ao ritmo circadiano secundário ao trabalho em horário irregular. Quantas pessoas trabalham em turnos? E estas pessoas que trabalham em cargas horárias de trabalho noturno, em dissonância com claro e escuro e algumas vezes troca, são pessoas mais suscetíveis a esse transtorno. E estas pessoas, comumente, elas podem apresentar uma insônia durante a noite, quando ela tem a noite para dormir, e ela tem também uma hipersonolência durante o dia, justamente pela bagunça do relógio biológico. Isso pode acarretar diversos riscos, tanto no desempenho dessa função, como também riscos relacionados à saúde. O próximo é transtorno relacionado ao ritmo circadiano secundário a doenças. Então veja só. Quando a pessoa está passando por uma enfermidade, por um transtorno neuropsiquiátrico ou mesmo uma enfermidade médica, nós percebemos que esta pessoa elas apresentam tanto insônia como hipersônia. Hipersônia é o excesso de sono durante o dia e à noite ela tem insônia. Ela passa a ter também um quadro um pouco atrasado ou adiantado. Então aqui, o transtorno relacionado ao ritmo circadiano secundário a doenças, ele acaba misturando os outros transtornos. Isso pode ser muito desafiador, mas sim, tem técnicas que podem ajudar muito o paciente e o cliente que está passando por esse processo. Para finalizar, nós temos o transtorno do sono ao ritmo circadiano no que se refere ao uso e abuso de drogas e medicamentos. Inclusive, pessoas que têm o hábito de fazer polifarmácia. O que é polifarmácia? Ela não tem um médico de confiança, aí ela vai cada dia num médico diferente, fazendo coleção de medicação, e ela começa a usar remédios que eles vão confluir um com o outro. Essa pessoa vai passar por um processo de polifarmácia. Tem medicação que está aniquilando a outra, tem medicação que está se envolvendo com outras, e essa pessoa vai ter sim um transtorno no ritmo circadiano. É muito comum que isso aconteça. Essa pessoa ela ainda vai apresentar alguns sintomas muito importantes, todos os outros que nós já falamos, e esses sintomas, eles agravam de maneira especial a memória, o foco, a atenção, e pode ser bastante danoso para essas pessoas. Ora ela acorda sonolenta, ora ela acorda desperta. Quando ela acorda sonolenta, ela, por não estar acostumada a acordar assim todos os dias, ela pode cair. É muito comum em idosos isso acontecer. Ele cai, pode fraturar o fêmur. Olha o quão importante é
você psicoeducar adequadamente o seu paciente, o seu cliente, inclusive para ele ter um médico de confiança. Para que, tendo médico de confiança, essa pessoa pode apresentar para o médico as receitas, os remédios, e o médico vai entender o que é que está acontecendo no caso dessa pessoa. É extremamente importante todo esse processo. Enfim, eu quero concluir dizendo a você que precisamos levar em consideração o funcionamento do ritmo biológico. Agora, precisamos levar em consideração também o cronotipo do indivíduo. Eu já gravei vídeos muito estruturados sobre cronotipo. Busque aqui que você vai encontrar. Mas em resumo, o cronotipo se refere a características particulares que são variantes de uma pessoa para outra pessoa. E ela tem maior facilidade em ficar desperta e concentrada no horário e tem maior facilidade em dormir em outro horário. A espécie humana, ela pode ser dividida entre matutinos. Quem são os matutinos? São aquelas pessoas que têm uma preferência por despertar e adormecer mais cedo. Ela tem um melhor desempenho ativo durante o dia, e isso nós temos aí cerca de 10, 15% da população. Temos ainda os vespertinos, que têm uma preferência por despertar e por adormecer mais tarde. São pessoas que apresentam melhor desempenho e bastante atividade durante a tarde ou mesmo durante a noite. Aqui nós temos uma quantidade maior, cerca de 18 a 20. Na prática, nós dividimos 25-25, tá? Não chega nisso, mas para ficar didaticamente mais prático, inclusive de guardarmos tal informação, nós mencionamos 25 e 25, mas normalmente nós temos aí uma cadência de 15 a 20, 22. A outra quantidade para chegar a 100% são os indiferentes. O que são os indiferentes? São pessoas que ela não tem uma necessidade tão grande para ter esses horários rígidos. São pessoas que tendem a se adaptar com um pouco mais de facilidade. E essa característica ela está associada diretamente a pessoas então que têm esta facilidade para adaptar-se em relação a um horário de dormir, um horário de acordar, horário de trabalhar. Essas pessoas são consideradas vespertino-noturna ou noturna-vespertina. Na maioria dos casos, quando acontece esse desencontro entre o ritmo circadiano e o ciclo sono-vigília, nós entendemos que essa pessoa vai ter um transtorno relacionado ao ritmo circadiano, como nós já mencionamos. Inclusive, esse transtorno ele pode ser um gatilho para desenvolver outros transtornos neuropsiquiátricos e também doenças médicas. Muitas pessoas, elas promovem essa desregulação do funcionamento do ritmo circadiano, até mesmo por conta de uma má higiene do sono. Tem um autor chamado Gianotti, que ele fez uma pesquisa com estudantes italianos e ele observou o seguinte: existe uma associação entre o sono desregulado, isto é, quando o indivíduo tem menos tempo de sono durante os dias letivos, de segunda a sexta, e sábado e domingo ele tem uma quantidade maior de sono. Esta bagunça também pode interferir diretamente no funcionamento adequado do ritmo circadiano. E não é isso que acontece aqui na realidade do Brasil também? Se você tem clientes, pacientes, crianças, não é isso que acontece? Ou se você é pai ou mãe, não é isso que acontece? As crianças têm uma carga horária de sono de segunda a sexta e de sábado e domingo tem uma outra. Isso pode também bagunçar, infelizmente, o relógio biológico. E aí, nós temos outros agravantes, sobretudo entre os adolescentes. Adolescentes que costumam fazer uso de álcool, uso de tabaco, excesso de cafeína, eles vão ter maior bagunça nesse ritmo biológico e pode desenvolver sintomas conectados à depressão e ansiedade. Inclusive, o Gianotti, ele sugere que esta irregularidade do ciclo de sono e vigília, devido a horários escolares, inclusive compromissos acadêmicos, pode contribuir, sim, para aumentar o estado de ansiedade entre crianças, jovens e até adultos. Então nós podemos associar os traços de ansiedade em crianças e adolescentes
conectados com essa bagunça no ritmo circadiano de sono e vigília, quando tem um ritmo circadiano bagunçado, além de incompatibilidade do cronotipo. Imagine que o adolescente ele tem um cronotipo mais arrastado. O adolescente ele tem uma tendência a ser mais vespertino. Só que o dia a dia escolar precisa de adolescentes que não sejam vespertinos, que sejam matutinos. Então nós temos um conflito grande aqui. Não é à toa que a Associação Brasileira do Sono fez um material, um artigo validado, solicitando que seja repensado os horários de escolarização aqui no Brasil, mas até o momento nós sabemos que esse movimento está muito pequeno ainda em poucas escolas de Brasília e de outras cidades e estados do nosso país. Então, se você é psicoterapeuta, se você atende crianças e adolescentes, e são crianças e adolescentes que apresentam excesso de ansiedade ou mesmo transtorno afetivo bipolar, é extremamente importante você entender como é que está se processando o equilíbrio do ritmo biológico dessas crianças e desses adolescentes. Por isso, ter e manter uma boa higienização de sono, hábitos regulares de controle de estímulos, ter aí uma boa psicoeducação, tanto para eles quanto para os pais, pode fazer a diferença no seu atendimento e na sua intervenção. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, curta, compartilhe e encaminhe para outros profissionais, porque eu não tenho dúvida alguma, muitos profissionais, muitos terapeutas irão fazer muito bom uso desse material. Até a próxima oportunidade, forte abraço.